Olá, boa noite. Boa noite a quem já está por aí. Deus abençoe. O pessoal está chegando. Deus abençoe a todos aí. Espera um minutinho só. O pessoal entrar. O pessoal que está voltando do culto, que está chegando da pizzaria. Deus abençoe a vocês que já estão por aí. Hoje eu passei a semana ali pensando no que poderia agregar o diálogo de hoje, a conversa de hoje. E durante a semana a gente vai recebendo alguns feedbacks, algumas mensagens, não é? E essas mensagens acabam nos trazendo um norte do que está acontecendo tanto na vida das pessoas, né, principalmente dos irmãos aí, quem tem me acompanhado. Opa, mexendo aqui um pouquinho. Quem tem me acompanhado sabe que as mensagens são para um público específico, pelo menos começaram direcionadas a um público específico, a uma religião específica, que concentra em si certos valores, que tem uma linguagem própria, que tem uma iconografia distinta e que durante muito tempo acabou se isolando socialmente do mundo, ou pelo menos restringindo o convívio social de muitas pessoas que a frequentam. Essa mensagem ela é proposta e direcionada a um grupo específico, a gente sabe, até porque eu faço parte, ou fiz parte, ou estou fazendo parte, enfim, também desse grupo há muitos anos, então você acaba adquirindo esses hábitos ou essas convenções sociais, incorporando-as à sua própria vivência e inconsciente, muitas verdades que são colocadas como se fossem as verdades absolutas, sem a opção de questioná-las. E isso tem um impacto tão forte, tão grande na nossa vida, na nossa sociabilidade, ou nas condições de interação social no decorrer da nossa vida, e acaba colocando em nós condições que poderiam ser diferentes na própria compreensão do que é o mundo, do nosso papel nele, daquilo que de fato importa para nós e o que nos caracteriza como ser cristão, como ser familiar, como ser social. Então essa foi aquilo que me acometeu essa semana, o que me trouxe de um despertamento para estar conversando com os irmãos aí, com vocês, a respeito disso aí. Mais uma vez, uma boa noite a todos, a paz de Deus, paz e graça, graça e paz, a paz do Senhor, Hakuna Matata. Hoje são tantas formas que as pessoas se dirigem que a gente não sabe como é a saudação que se deve dar ao outro, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas o importante é que essa saudação seja cristã e que venha de um sentimento verdadeiro. E é o que eu desejo a todos vocês. Que a graça e a paz de Deus estejam com cada um de todos vocês. É sempre muito gratificante poder saber que a gente está dialogando e do outro lado existe alguém que está disposto a manter esse diálogo, não é? Não é algo vazio que a gente está aqui conversando com pessoas que talvez entrem e saiam e não surtam efeito. Então Deus abençoe a todos que estão por aí. Bom, conversa de hoje, então, o título eu coloquei ali como Quem Somos na Essência. Não é só quem somos, mas quem somos de fato. Onde nós iremos?
Mas não é só para onde nós iremos no sentido também geográfico, ou social, ou enfim, de ideias, não. De fato, e na dúvida que muitos hoje se encontram, para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Porque, como eu disse no começo, nós acabamos vindo, ou estamos vindo, de uma formatação, de uma personalidade que nós não escolhemos. Então nós sabíamos em alguns pontos, muitos sabiam aonde estavam, de onde vinham, para onde iam e o que eram, a partir da perspectiva religiosa. Quando isso foi abalado no pós-pandemia, é importante frisar isso porque muitos se esquecem que nós passamos por um período pandêmico devastador há poucos dias, há poucos meses, há poucos anos, e que gerou traumas profundos na sociedade, e não só de perdas humanas, de vidas, mas das nossas inquietações, principalmente questões sociais e ligadas à religiosidade, à expressão da religião. Porque de onde nós esperamos que vinha o reforço, é que justamente na hora da necessidade se fecharam as portas. Socialmente nós fomos incapacitados de procurar o amparo, o abraço, o achego, o aconchego de quem nos era importante, ou seja, da família, dos amigos. Religiosamente nós não pudemos contar com portas abertas, independente da instituição. A maioria fechou as portas e muitas relegaram as pessoas que frequentam ao esquecimento. E o esquecimento não no sentido de que, olha, eu vou lhe fornecer um culto religioso através de um meio de comunicação. Isso aí é muito básico. Mas o aconchego e a aproximação de um telefonema, de saber se você estava bem, como é que estava a sua saúde, se alguém na família estava passando por alguma enfermidade. E aí, quantos que estão aqui, né, estamos num pequeno grupo, mas posteriormente os outros verão através do canal do YouTube, quantos, até hoje, receberam um único telefonema de onde se esperava uma preocupação? Acredito que muito poucos. Muito poucos. Então, não foi só fisicamente que as portas se fecharam. Foram socialmente, emocionalmente, religiosamente. Então, muitas religiões, muitas igrejas, com esse baque pós-pandêmico, estão agora tentando correr atrás do prejuízo. Porque houve um despertamento. As pessoas quiseram saber quem elas eram na essência. As pessoas quiseram saber de fato quem de fato era aquela pessoa que ela foi moldada a partir da perspectiva de uma religião, ou de uma família, ou de valores familiares que estavam amparados num processo religioso. Então, quem somos nós de fato? Será que muitas das vezes nós tentamos compreender a dor do outro, a indagação do outro, e eu confesso que hoje estou fazendo isso aqui hoje, porque ontem à noite ainda eu conversava sobre isso com a minha esposa, porque são respostas que eu particularmente ainda busco. E eu creio que a maioria, como professor de filosofia, essa era uma das principais perguntas que eu fazia no começo do ano letivo, para instigar os alunos à busca. Como professor de filosofia, eu não tenho obrigação de dar respostas, mas eu sou obrigado a fazer as perguntas certas para que vocês tenham o ímpeto de buscar as respostas. E como cristãos, nós sabemos aonde estão as nossas respostas, não é? Então, quem somos na essência? Biblicamente, você vai lá em Gênesis 2. Então o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Biblicamente, o que somos na essência? Nós somos feitura de Deus. O Senhor formou o homem, a que nós descendemos.
e soprou em suas narinas o fôlego da vida, nos deu alma. Então, parte de nós, do que está em nós, é divino, é eterno. E é o que nós prestaremos conta diante do Senhor. Efésios 2:10, Paulo, ele continua esse raciocínio lá de Gênesis, quando ele diz que porque somos criação de Deus, realizadas em Jesus Cristo, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Essa última passagem ele diz respeito à justiça de Deus, a essência da justiça, aquilo que a filosofia vai buscar. O que é a justiça? E não a prática de boas obras para sermos salvos, mas já somos salvos em Cristo pelo mérito da cruz. Isso é uma conversa para uma outra hora. Mas o nosso foco ali é sabermos quem somos na essência. Então, Gênesis 2 vai nos dizer que o Senhor nos formou. O Senhor nos formou. Em Efésios, Paulo vai dizer que nós somos criação de Deus, realizadas em Jesus Cristo. E ele ainda continua dizendo, em Colossenses 1,16, que pois nele, no Senhor Jesus, foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então nós entendemos, então, que como criaturas de Deus, nós somos seres criados por Deus, ao qual ele confiou em nós uma alma para a glória do seu próprio nome. Porque foi isso que o Senhor disse. Ele olhou todas as coisas e viu que tudo era bom. Por isso, nele foram criadas todas as coisas. E aí, em João, capítulo 1, vem o fechamento disso, porque lá João diz assim, que ele era a palavra, e estava com Deus, e era Deus. Então, por isso, todas as coisas foram criadas por ele, inclusive você. Então, você, na essência, quem você é um ser criado para a glória de Deus. E pelo mérito de Cristo, pela salvação do Senhor Jesus no madeiro da cruz, ele lhe garante a eternidade em Cristo. Livre do pecado que o homem pegou, como se fosse uma doença, lá no Éden. E através desse pecado, a humanidade foi amaldiçoada. Por isso somos pecadores. Mas em Cristo, somos mais do que vencedores. Então entendemos que somos criaturas feitas pelas mãos do Senhor para a glória do seu santo nome. E o entendimento de Deus em nós está em constante movimento. E por isso a nossa inquietação, a nossa necessidade constante de estarmos buscando algo que muitas das vezes nós não compreendemos, o porquê da nossa aflição, o porquê da nossa inquietação, o porquê a nossa mente às vezes acelera a 1000 por hora e nós procuramos respostas à nossa volta e principalmente na religião. Quando de fato a resposta para nossas inquietações, para as nossas dúvidas, para os nossos medos, de onde nós viemos, na essência, o que nós somos por natureza e para onde iremos, está aqui. Por isso aquela chargezinha, quer ouvir? Precisa ouvir a voz de Deus? Fale com ele. Esses dias eu li uma frase, quer conversar com Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus mais alto? Leia a Bíblia em voz alta. Porque as nossas inquietações, os nossos medos, as nossas angústias, nós encontramos refúgio, nós encontramos fortaleza, nós encontramos respostas no Senhor. E de onde viemos na natureza? O que nos define, de fato? Quando nós olhamos para a sociologia, socialmente, nós podemos ser definidos pelo local de nascimento, pela família, pela tradição da família em determinado lugar, pela condição social, porque muitas das vezes as pessoas só são reconhecidas socialmente quando elas demonstram alguma importância social. Pelo carro que elas se dirigem a determinado local,
pela casa onde ela mora, pela família de onde ela vem. Ela pode não ser nada, mas você é de que família? Isso é uma importância que se dá a uma relação social e não num meio cristão. E não no meio cristão. E a religião, será que nos define? E não a religião lá de 1 Tiago 1,27, onde ele diz assim: a verdadeira religião para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e abster-se da corrupção do mundo. Essa é a verdadeira religião. Está lá em Tiago 1,27. Mas será que é a religião que nós aprendemos aqui, socialmente, será que ela nos define de fato? Se nós não podemos ser definidos pela nossa questão social ou julgados pela nossa condição social, pelo nosso local de nascimento, pela nossa família, pela tradição ou pela religião, como, então, nós podemos responder de onde viemos na natureza? O que nos define? De novo, voltamos às Escrituras. O que nos define é aquilo que nós cremos enquanto cristãos. A partir do momento que você creu no Senhor Jesus, que você creu que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e que assim como ele ressuscitou um dia, quando a morte bater na sua porta, você vai fechar os olhos e acordar em Cristo. Vai fechar os olhos mortos e abrir os olhos vivos para a eternidade. E aí por isso que diz Paulo, eu não vou sair desses versículos que foram citados, tá? Efésios 2:10, nós viemos, criação de Deus, realizadas em Jesus Cristo. E o que somos na natureza? Realizadas em Jesus Cristo para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então é isso que deveria ser a nossa natureza. Se nós viemos de Cristo na essência, e se nós pertencemos a Cristo, nós devemos andar como ele andou, falar o que ele falou, dar ouvidos ao que de fato ele deu ouvido, no sentido de importância, e praticar as boas obras que Paulo diz. Mas não é praticar as boas obras para você ser salvo. Porque o ser salvo, você já é pelo mérito de Cristo. Não pelas suas boas obras. Porque nós somos pecadores. E morreremos pecadores. Quando nós fecharmos os nossos olhos, em nós ainda haverá o pecado. Mas pelo mérito de Cristo, nós fecharemos os olhos nessa terra e abriremos contemplando a face do Senhor como ela é. Por mérito dele. Mas então o que são essas boas obras? Ora, Paulo vai dizer ainda lá em 1 Coríntios, Paulo faz uma síntese. Não é palavra de Paulo, mas é uma síntese do que o Senhor quer de nós. Como tem que ser a nossa natureza. E ele começa assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que sou ou como o símbolo que retine. Você já conhece essa palavra. 1 Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu tenha o dom da profecia e conheça todos os mistérios, toda a ciência, obras. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, obras. Se não tiver amor, não adiantou nada. Você pode levantar para testemunhar, contar obra bonita, você pode orar na igreja profetizando, a igreja pode capotar, como se dizem por aí, mas você tem amor? Você tem paciência? Você suporta? Vamos continuar? E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, obras,
e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, obras, se não tiver amor, nada aproveitaria. Mas o que é esse amor que Cristo ensinou, Paulo? Que você está dizendo aí que não adianta eu fazer nada dessas coisas, que ainda assim eu vou para o inferno. O amor é paciente, benigno. O amor não tem ciúmes. O amor não se ensoberbece. Não se ensoberbece pelo que tem, pela família que pertence, pelo cargo que ocupa. Na igreja, na sociedade, no trabalho. Não se conduz inconvenientemente. Não se conduz inconvenientemente dentro da sociedade, na roupa que veste, modéstia. Não procura os seus interesses. Não passa os irmãos para trás por busca de um lucro exacerbado, com desonestidade. Não se ressente do mal, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça. Poxa vida, que bom, aquele lá se lascou. Olha, essa palavra aí é para aquele desviado que está ali. Isso é injustiça. Alguém que prega expulsando alguém de dentro de uma igreja que seja, porque ele cometeu um pecado, aquele que está proferindo isso, ele está sendo injusto. E quem se alegra no banco está produzindo injustiça. Mas se alegra com a verdade. Tem prazer na verdade. E a verdade vos libertará. E aí Paulo faz uma descrição. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Segura, profeta, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos, em parte nós profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Lá no último versículo, agora, pois, permanece a fé no Senhor Jesus, a esperança de que ele vai voltar em nuvem de glória e vai nos levar para o céu, e o amor com que ele nos amou no madeiro da cruz. Esses três, porém, o maior de todos eles é o amor. Então, se somos na essência seres criados por Deus, entendemos a nossa natureza, de onde viemos, da palavra de Deus, da formação do Senhor, o Senhor nos formou, o Senhor soprou em nós, o que devemos ter na nossa essência, na nossa natureza, é o caráter de Cristo. É fácil? Não é fácil. As pessoas buscam tantas coisas, olham para o nome do Senhor Jesus buscando tantos interesses, e diz às vezes que é tão difícil ser crente, porque não pode usar isso, não pode fazer aquilo, porque entendeu errado, porque lhe foi passado errado aquilo que de fato importa para o Senhor. Quando o que ele quer de você, o que ele quer de você, é que você ame incondicionalmente. Que você ame como ele nos amou primeiro. E para onde iremos? Na dúvida. Eu tenho recebido muitos relatos de pessoas que estão, como eu disse anteriormente, depois desse período de pandemia, essas dificuldades sociais de relacionamento, de comunicação e de tantas outras coisas que nos trouxeram até aqui, e principalmente o acesso a esses princípios revelaram a muitos o que poucos sabiam. Efésios 2:8, pela graça sois salvos pelo meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Isso foi
um explosivo na cabeça de uma multidão que parou nessas perguntas. Quem eu sou então? E aí eu me refiro e me coloco agora a você que deve ter nascido em determinada graça, em determinado caminho. A você que desde pequeno você foi influenciado por toda uma teologia que mais o afastou da graça de fato do que o colocou próximo do Senhor. E quando você descobriu que a graça é por méritos de Cristo e que não adiantou nada daquilo que você fez, tentando alcançar e entrar no céu à força, como muitos gostam de dizer, que o céu é tomado à força, que absurdo, que heresia dizer uma coisa dessa. Quando o céu foi aberto pelo Senhor. Muitos, quando descobriram isso, quando entenderam isso, quando o evangelho soou, bradou, retumbou dentro do coração deles, os olhos se abriram, as máscaras caíram, as escamas dos olhos, e apareceu nitidamente a imagem do Senhor. E você passou a amar o Senhor desesperadamente. Porque quem se encontra com o Senhor e descobre quem Ele é e o que Ele fez por nós e compreende de onde veio, o que está fazendo aqui, para onde vai, não tem sensação melhor. Mas entra a dúvida, entra a dor, entra a angústia, porque e agora? Será que o que eu aprendi é válido? Será que o meu batismo valeu? Será que eu perdi a salvação? Será que eu blasfemei do Espírito Santo? Será isso? Será aquilo outro? A aflição tem tomado conta dos corações, de muitos corações, inclusive do meu. Porque não é porque eu estou aqui desse lado de cá falando que eu tenho certeza de todas as coisas. A minha única certeza é da salvação em Jesus Cristo, por mérito dele. Mas muitas coisas ainda afligem o meu coração. E eu tenho certeza que o seu também. Então eu não me coloco aqui na internet, seja no YouTube ou agora aqui no Instagram, como o suprassumo da verdade, como o detentor de todas as respostas. Não. Eu tenho várias perguntas. Respostas, eu só tenho uma. Pela graça, eu sou salvo, por meio da fé. E isso não vem de mim, é dom de Deus. Essa é a única certeza que eu tenho. Todas as demais são questionamentos. Dentro desses questionamentos, já recebi relatos de pessoas que estão fazendo terapia, estão em psicólogos, outros, infelizmente, estão atravessando um vale difícil da depressão, casas em discórdia, muitas dificuldades, muitas pessoas dizendo muitas verdades, muitos em desespero acabam ouvindo algumas coisas que trazem mais aflição ainda. Mas o que eu quero deixar a mensagem aqui para você é que você olhe para Cristo, leia os evangelhos, conheça o Senhor, Essa descrição de 1 aos Coríntios, capítulo 13, é a descrição de Cristo, que te amou, que sofreu, para que você tenha vida e vida com abundância. Eu separei alguns exemplos de pessoas que estavam na dúvida do caminho. A primeira de todas aí por os jovens é Alice no País das Maravilhas. Alice sai em busca do coelho branco. Vê lá o coelhinho e o coelho entra dentro de um buraco e Alice não quer saber. Não tem placa para onde está indo. Ela entra atrás. Mas no meio daquela caminhada, ela se defronta com uma bifurcação. E em cima daquela bifurcação, quando ela olha para um lado, olha para o outro, e agora, o que eu faço?
aparece um gato dando risada para ela. E aí, para onde você quer ir, Alice? Ela pergunta, qual é o caminho correto? E ele pergunta, para onde você quer ir? Ora, eu não sei. Aí ele fala, então ele responde, ó, então não importa qual caminho você siga. Você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho que você pegar vai sair em algum lugar. Será que você está como Alice hoje, no País das Maravilhas, correndo atrás do coelho branco? Chegou numa bifurcação, você não sabe para onde quer ir? Para onde você quer ir? Para onde você quer ir? Paulo no caminho, indo para a Síria. Qual era a intenção dele, o objetivo dele? Determinado, com carta debaixo do braço, perseguir, torturar e matar os cristãos. Calar a boca de todo mundo. Mas no meio do caminho para a Síria, uma luz resplandeceu. A certeza que ele tinha para onde ele ia acabou-se ali naquele momento. Porque ele se encontrou com aquele a quem ele perseguia. E por último, um exemplo bíblico, Naamã, um homem que sabia de onde vinha, que tinha uma história social, uma ascendência, tinha uma condição, um poder social muito grande, mas carregava em si a dúvida para onde iria na saúde, porque ele estava à beira da morte. Para onde eu vou? Vou morrer. Alguém fala, lembra, olha, tem um homem de Deus na cidade de onde eu fui raptada. Veja, uma menina escrava, mas que sabia de onde ela tinha saído. Ela sabia da origem dela. Ela conhecia o Deus que ela servia. E mesmo na escravidão, mesmo na dificuldade, mesmo numa condição em que ela havia sido subjugada, subtraída, tirada do meio da família, dos braços da mamãe, dos braços do pai, que uma hora dessa, com certeza deveria estar morto, porque ela foi trazida como escrava porque era criança. Os adultos, principalmente os homens, ou morriam ou eram escravizados. Mas ela guardava a essência de onde ela tinha vindo. A essência do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aquele homem que não sabia para onde ia, embora frustrado por aquilo que o homem de Deus falou para ele fazer, ele retorna ao caminho, faz o que é feito e se rende ao Senhor Deus, Criador do céu e da terra. Então, a nossa caminhada, meus queridos, essa bifurcação, essa dúvida, não tem outro caminho. É só um. Olhe para a cruz de Cristo. Olhe para o Senhor Jesus. Essa é a nossa resposta. Essa é a nossa saída. Essa é a resposta de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que nós somos. Nesse mundo, nós somos embaixadores de Cristo. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia em nós. Por isso a importância de ler a Bíblia. Porque todo dia, quando você lê as Escrituras, ela traz o real significado daquilo que de fato é a palavra de Deus. Mas, e quando nós nos confrontamos realmente com o saber, o que o Senhor significa para nós, nós rompemos com barreiras. Aquelas respostas mentirosas de onde nós viemos, o que nós somos, o que nós representamos, para onde nós vamos, tudo aquilo cai por terra. Então todas as suas dores, quando você se defrontar com a verdade que há em Jesus Cristo, ela se desmorona. Ela acaba. Acabamos por crescer, deixamos as crenças passadas, baseadas em mitos, em superstições, em fantasias da infância. Não pode assistir televisão porque a cobra sai dentro da televisão. Um mito de infância. Não pode jogar bola porque o menino foi jogar bola e o dedo dele enroscou na não sei o que e o braço foi amputado. Mito. Não pode ir para uma praia porque lá é o pecado, é coisa do Satanás. Mito.
Só para ilustrar algumas coisas. Mito, mentira, superstição, bajulação, troca de favores com Deus. Se o Senhor Deus me fizer tal coisa, eu faço tal coisa. Se Deus não falar comigo, hoje eu não sou mais crente. Meu Deus, que dor no coração. Se você algum dia fez isso, o Senhor tem misericórdia, porque você fez na inocência. Mas saiba que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu unigênito Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E para nós finalizarmos a nossa conversa, nossa breve conversa, eu vou lembrar para onde nós vamos, quem nós somos, o que somos e para onde nós vamos. Se você está com a sua Bíblia aberta, então abra lá em João capítulo 17. João capítulo 17. É uma das passagens mais lindas da Escritura, porque nosso Senhor sabia o que estava para acontecer. E ele então se despede daqueles que estavam com ele. Então, ele junta os discípulos, tendo falado Jesus estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Eu não vou ler tudo, é muito extenso, mas leia, por favor. Leia, por favor. Quando o Senhor elevou os olhos ao céu e orou ao Pai, Pai, é chegado a hora, ele viu eu e você. Ele nos enxergou. E sabe por que eu digo isso? Porque ele disse. Você quer ver? Versículo 13. Mas agora eu vou para junto de ti. Ele sabia que ele estava voltando. E isto falo no mundo para que eles tenham alegria completa em si mesmos, para que eles sejam felizes, porque eu estou voltando. E na casa do meu pai há muitas moradas, então eu vou voltar para buscá-los também. E ele continua: eu lhes tenho dado a tua palavra. E não é palavra pregada de cima de algum patamar, é isso aqui, ó. Isso aqui é a palavra de Deus. O resto é preleção, é pregação, é exortação, é qualquer outra coisa. Mas palavra com P maiúsculo é isso aqui. Olha, Itamar, teu presente aqui, ó. Essa Bíblia foi presente do irmão Itamar que acabou de entrar aí. Versículo 14. Eu tenho lhes dado a tua palavra e o mundo os odiou. E odeia nós também. É só olhar nas notícias. Porque eles não são do mundo. Se você olha para o Senhor e você fala o que o Senhor falou, anda como ele andou, ouve o que interessou a ele ouvir, pensa como o Senhor e almeja encontrar com ele, o mundo vai te odiar. Esse é um sinal que você está indo no caminho certo. Porque eles não são do mundo. Está vendo de onde você é? Como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Esses conceitos precisam estar muito claros na nossa cabeça, porque isso são um dos dogmas que nos foram impostos através, eu falei disso no vídeo passado, através da imposição gramatical, da forma como nós compreendemos certas palavras. Graça, caminho, palavra. Tratei disso num vídeo passado, retrasado, aliás. Então, quando o Senhor Jesus diz aqui, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, é disso aqui que ele está falando. É do que está escrito, para que nós creiamos que ele é o Filho de Deus. Não é
de uma pregação, não é uma preleção, que é a palavra de Deus. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade, na palavra. Não rogo, olha só, quando o Senhor olhou para o céu, Pai, é chegada a hora, ele viu você e me viu, por conta desse versículo aqui. Não rogo somente por estes, por Pedro, por João, por Tiago, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então, ele orava pela irmã Daniela, pelo irmão Laércio, pela irmã Julieta, pelo irmão Eudes, pelo irmão Daniel, pelo irmão Kleber, pela minha irmã Nilva, pela irmã Cíntia, pelo irmão Emerson. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Você estava incluído nessa oração. Eu estava incluído nessa oração. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, sejam também eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Palavras do Senhor Jesus para nós. Então, nós estamos indo, não somos desse mundo, como ele não era. E não é se formos firmes e fiéis, nós veremos a face dele. Nós somos firmes na fé em Jesus Cristo e fiéis à sua palavra. Mas não é isso que vai nos colocar no céu. O que nos coloca no céu, o que garante a nossa salvação, o que garante o que nós somos, de onde viemos e para onde vamos, é a salvação que está em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos. Agradeço a vocês que estão por aí e os que irão passar no futuro. Deus abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal lá no YouTube, eu convido a se inscrever. Tem alguns outros vídeos ali também. E, se puder também, compartilhar o nosso conteúdo. Bastante irmãos conhecidos, bastante amigos, pessoal de Emaús, Deus abençoe. Eu só tenho a agradecer. Foi uma bênção poder estar aqui com vocês. Eu gostaria muito de poder responder ou interagir, mas eu creio que é isso que Deus abençoe. Deus abençoe a todos os irmãos aí. Meus queridos, Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Fiquem todos na paz de Deus, na paz do Senhor, na graça e paz, na paz e graça, no Hakuna Matata, mas acima de tudo, no amor do Senhor Jesus. Deus abençoe.